Perguntas e respostas do canal Design Team, mais um vídeo rápido, curto, sobre uma pergunta de pessoas que me seguem, seja no LinkedIn, no YouTube, seja no Facebook, me mandaram. Me manda sua pergunta e não se esqueça, assine o canal Design Team lá no YouTube. E a pergunta da vez é, olha isso. Nunca tive a chance de achar um desafio na área de UX Design que posso chamar de um super case, que vai ser o case desafiador da minha vida. Buscar por isso é estar errado? Caramba! Uau! Nossa, é uma pergunta quase filosófica sobre a nossa área de design, e aí especificamente sobre UX Design ainda. Eu tenho certo receio sobre isso, sobre a busca do case perfeito. É tipo o filme do Indiana Jones, a busca da arca sagrada. Será que existe? Será que é importante? Será que você precisa disso como um motivador para estar na área? Pergunte-se sobre isso. Eu fico preocupado em algumas vezes de buscar o case perfeito, o case que as pessoas vendem. Porque muitas vezes o que é falado em palestras, em talks, em eventos é o case perfeito. Mas será que ele existe de verdade? Será que não é meio case perfeito que daí numa certa construção de storytelling ele se torna o 100% perfeito? Eu fico com receio da busca por esse pote de ouro no fim do arco-íris e ele acabar criando profissionais que querem um mundo perfeito de UX, um mundo perfeito sem falhas, completos, e talvez nunca encontrem isso. Por favor, me ajudem, caso vocês conheçam cases perfeitos. A gente precisa deles também, mas também eu acho muito perigoso a gente ir em busca desse case perfeito como um motivador para você criar um portfólio perfeito, um talk perfeito, vender isso para sua própria vida. Cuidado com isso. Eu acho que não existe o projeto perfeito. Não existe o case perfeito de UX. Muito, sim, é parte de um storytelling que é importante. Não estou falando que é negativo, mas que é perigoso. Eu gosto de criar um grupo agora e tem um evento chamado UX Fail, que é justamente para falar sobre as falhas, porque eu acho que temos muito mais projetos imperfeitos do que projetos perfeitos, cases imperfeitos do que cases perfeitos. E eu acho que é nisso que a gente tem que se basear, na verdade. A busca pelo graal que não existe é perigosa e cria uma ilusão de um mercado que também é perigoso e inexistente e acaba frustrando facilmente profissionais que estão em busca disso porque nunca vão encontrar ou nunca vão esperar. Eu sempre trabalhei em projetos imperfeitos, mas a minha tentativa é de fazer com que eles, pelo menos com todas as suas imperfeições, saíssem o melhor possível. Sabe, aquela análise que poderia ser completa, mas eu fiz 10%, porque é só isso que eu consegui. E o meu trabalho foi efetivo em cima desses 10%, porque o 100% seria impossível de alcançar. Então cuidado, eu acho que tem que pensar bem sobre isso. Eu acho perigoso, isso é bem pessoal, uma resposta bem pessoal minha. Eu acho perigosíssimo a gente ir atrás do projeto perfeito de UX, porque eu acho que ele, na real, não existe. Como agir quando o trabalho de UX é engolido por outra área que impõe outro ritmo e outra prioridade diferente da do usuário? Bem, o que é legal dessas perguntas é porque todas elas me soam muito comum para o meu dia a dia e para o dia a dia de vários colegas que atuam na área de design. Parece que é um sofrimento em conjunto nosso. São poucas as vezes que eu escuto o contrário, o positivo, de que conseguimos fazer com que a empresa focasse no usuário. A maioria não consegue. Mas daí o que eu sugiro, o que eu acho que é interessante você fazer numa situação dessa? Bem, o seu papel é avisar qual poderia ser o caminho correto, focando no usuário esse caminho, sabe? É fazer o papel de juntar todos os dados possíveis, as respostas, as pesquisas, os diagnósticos, tudo em um documento, num PowerPoint, num Word, onde for possível. Documente qual poderia ser o caminho correto e espalhe, compartilhe isso para quem você puder. Porque você vai fazer aquele papel do eu te avisei.
Eu avisei a empresa, eu fiz a minha parte de mostrar o que poderia ser melhor. Se não te ouvirem, o que é bem provável que pode acontecer, aí é outra história. Mas você não deixou de fazer a sua parte. É essa a nossa real parte quando a gente fala de UX, quando a gente fala de design, de UI, de foco no usuário. A nossa parte não significa que é realmente executar aquilo que nós gostaríamos, mas pelo menos indicar o caminho certo. E no final das contas, repetindo, falar, eu avisei. Eu sou designer gráfico, quero trocar de emprego. Qual o primeiro passo? Nossa, tem muitos passos para você fazer, eu não sei em que passo você pode estar, mas minha sugestão primeiro é um currículo e depois um portfólio. Caso você não tenha material para o portfólio, tá aí o primeiro passo. Conseguir construir alguma coisa para esse primeiro passo. Eu só te dou uma dica muito importante que esses dias eu vi num debate, inclusive no LinkedIn. Se for pegar algum produto já existente no mercado para redesenhá-lo, cuidado com isso. Porque muitas vezes isso a gente até pode chamar de design de dribble, sabe? Só a casca visual. Nós não sabemos os motivadores, os empecilhos, os problemas, as dificuldades, os desafios e os objetivos dos quais o produto que você está redesenhando passaram. Então você precisa, na hora de pegar algum projeto para desenhar dentro do seu portfólio, tomar muito cuidado com isso, sabe? Não redesenha qualquer produto, qualquer projeto de profissionais que talvez tenham passado por muitas coisas importantes para chegar naquele resultado. A minha dica, inclusive já falada, desenhe um website para uma ONG, para uma instituição de caridade, para alguém sem fins lucrativos, algum tipo de organização que ninguém tenha olhado ainda. Talvez esse seja o melhor caminho antes de você redesenhar o design de alguma coisa já existente. Nossa, você fez uma pergunta, eu até fui para outro lado, mas um lado que é importante para você. Caso você já tenha feito isso, então agora amadureça o seu portfólio e o seu currículo e atire para as empresas possíveis que você acha que os valores delas se encaixam com os seus valores e manda ver. Manda ver. Como eu falei, tem muitos passos, eu acabei até torcendo a pergunta para um outro tipo de resposta, mas vai por esse caminho, que eu acho que esse caminho é um possível bom caminho. Como estudar para a área de UX? Bem, tudo vai depender de qual o seu nível, onde você está. Eu vou considerar que você está começando na área. Bem, tem muitos caminhos para você estudar. Se você for começar por conta, a primeira coisa é ler livros. Eu acho que é o melhor caminho. Donald Norman, leia Norman. Esse cara, ele vai abrir o leque para vários outros autores que são importantes. Aqui mesmo no canal tem as dicas de vários livros para que você possa começar. Segundo, se você não consegue ter tanta disciplina para estudar sozinho e ler livros, procure um curso. Tem vários cursos aí no mercado, cursos online, cursos presenciais. Infelizmente, a maioria dos cursos presenciais estão concentrados em São Paulo, mas você encontra cursos bons em outros lugares. Curitiba, Florianópolis, Rio de Janeiro. Eu não sei te dizer no Centro-Oeste, no Nordeste, no Norte, mas nesses lugares, se você não tem um curso presencial, tem cursos bons online. Procure esses cursos bons online e eles podem te dar uma base muito boa para você começar a estudar UX. Eu acho que para começar a estudar, esses são os melhores caminhos. Depois é um segundo passo, uma próxima evolução e um estudo mais aprofundado de especialidades e de assuntos um pouquinho mais, sabe, refinados. Mas esse é um segundo passo. Começa por aí. Não gosto de personas, o que eu faço? Uau! Bem, eu acredito que personas tenham uma tremenda importância. O problema é o descontrole de alguns profissionais, empresas, times, a usarem personas de forma descontrolada, de forma sem um estudo, sem uma profundidade, sem um controle, sem um olhar refinado sobre, sabe, esse método de trabalho, essa construção. Então, eu acho que por essa banalização das personas, a melhor forma, se você não gosta de personas, como é o seu caso, vá para o usuário real. Se você tem essa possibilidade, se você lida principalmente com B2C, né, porque geralmente em patamares de B2B já
é algo bem mais complicado você ter contato com o consumidor final, com o seu usuário mesmo. Existem essas situações. Mas se você tem essa possibilidade e quer substituir a persona, fale com as pessoas. Fale com os seres humanos reais. Mapeie, pesquise, e aí é guerrilha, teste, mapeamento, survey, o que você quiser de métodos de pesquisa para você conseguir encontrar os parâmetros, as informações, os tipos que você precisa para o seu projeto. Não gosta de persona? Parta para isso. Ou aprenda e observe e estude qual é a melhor forma de usar personas. Talvez não gostar de personas é um preconceito porque você vivenciou a maneira errada de usar personas. Então, faça essa medida, coloque na balança para ver se você realmente conhece o uso de personas de uma forma aprofundada, ou se não, se realmente você conhece, vá para as pessoas reais, vá para o usuário real. Talvez seja uma boa alternativa. A pergunta é: como me tornar um sênior em UX designer? É aquela pergunta que é um tapa na orelha para você conseguir responder ela de forma rápida. Tem muitos elementos que você, como UX designer, ou você como um designer, vamos falar assim, precisa trabalhar para que você possa se tornar um sênior. É difícil, não é tão tangível, não são elementos que acontecem do dia para a noite. No meu ponto de vista, eu acho que isso levam anos para que você possa, adquirir a experiência que você se sinta um sênior. Não é nem o que o mercado olha, é como você se sente um sênior. E dentre esses elementos, acredito muito que quando você está começando na sua carreira, é muito importante você olhar para ferramentas, para métodos, para coisas mais técnicas e tangíveis. Conforme você vai subindo os níveis, pleno, e aí você quer virar para o sênior, eu acho que você começa a olhar menos para as ferramentas, porque, digamos, você já adquiriu todo o conhecimento necessário, em relação a isso. Além de olhar para problemas com uma facilidade muito maior. E aí vem a carga que eu acho que um sênior precisa ter, que é conseguir ter um olhar sobre a resolução de problemas de forma muito mais estratégica, onde ele vai conseguir ver claramente que o fim de tudo é a tela, mas é só o fim. Durante todo o percurso existem elementos muito mais importantes que devem ser tratados. E para que esses elementos possam ser resolvidos dentro do patamar, do nível de um sênior, ele vai conseguir criar toda a rede de conexões que ele precisa para resolver esse tipo de problema. E quando eu falo criar a rede, é olhar para todas as áreas que estão em voltas, tanto interna quanto externas na empresa, para resolver esse problema de forma estratégica. E trazer essas outras áreas para junto dele para resolver esse tipo de situação. Além disso, ele vai precisar de uma maturidade emocional tremenda, porque a onda de desafio em relação a colocar ele em xeque diversas vezes, em colocar ele em dúvida se ele está indo para o caminho certo, todas essas emoções que podem aparecer, e quando estamos começando elas aparecem de forma muito mais forte. Quando você é sênior, a administração dessas emoções deve ser muito mais bem organizada. Não significa que você não vai sentir nada, raiva, alegria, qualquer coisa. Você vai sentir. É só como administrar esses sentimentos para que, no final das contas, o seu objetivo é entregar um projeto, um produto, resolver um problema, dentre todos os outros problemas que você pode passar para chegar até lá. Então, se você parar para pensar, são tantos elementos que acredito que você, como um designer, precisa adquirir e desenvolver para alcançar uma senioridade. Não significa que você não vai sofrer, não significa que você não vai ter dúvidas e questões, você vai ter um monte, mas é como você lida com elas, como você resolve todas essas crises internas e externas é que faz a grande diferença entre você ser um iniciante, quem está no meio da jornada e quem já está adquirindo uma senioridade. É mais ou menos isso. Eu acho que tem mais elementos, mas não vai dar tempo para eu fazer aqui no Perguntas Design Team. Então, jogo aí só o começo dessa resposta para você.